Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade de Chesterton Brasil no YouTube. E eu estou aqui, muitos de vocês já devem ter sacado na hora, com a nova edição, certo, do Padre Brown, das aventuras do Padre Brown, o nosso box, já conhecido de vários de vocês aqui, certo? E assim como na proposta anterior, a lombada de todos as 5 coletâneas forma então o famoso guarda-chuva estrupiado do Padre Brown, que com essas histórias já conhece, que ele descreve e assim por diante, certo? Então aqui eu vou falar muito rapidamente, tá, da nova... A proposta se mantém praticamente a mesma, tá? Algumas pequenas alterações do projeto gráfico, mas nós estamos aí com todas aquelas ilustrações, né, de cada capítulo. Para quem não conhece as histórias do Padre Brown, tem uma proposta, certo? Uma certa, vou chamar assim, uma cor de capa, tá? Não vou dizer paleta de cores, mas uma cor de capa, tranquilo. Não precisa complicar isso aí não, certo? Que vai se intensificando, tá, no espectro do vermelho, né? Na verdade do violáceo. Começa com o amarelo, passa pelo laranja não tão laranja assim, aí vai para um laranjão, aí vai para um violeta e até chegar no roxo mesmo, tá? Então essa é a proposta. E aqui, tá? Cada um dos capítulos tem essa ilustração capitular aqui, certo? Então também que é uma peculiaridade da nossa edição, certo? Tirando que é a edição recente integral. Novamente, a história que vários de vocês já me ouviram falar, a gente sabe que existem a edição de pelo menos umas 2 ou 3 coletâneas do Padre Brown, que aconteceu há muito tempo, acredito que mais de 70 anos atrás, na extinta editora O Globo aqui de Porto Alegre, que é um caso à parte em relação a empreendimento editorial. Muito importante, um empreendimento muito importante no mundo editorial brasileiro, certo? Trouxe vários autores aqui para o mercado nacional, numa época, né, como vanguarda dentro desse processo de publicação no Brasil. Mas eu nunca vi todas as coletâneas como nós temos aqui de contos do Padre Brown sendo publicados no mercado nacional. Se alguém conhece isso, bota aí nos comentários. Ah, Rodrigo, tem todos da Globo, certo? Mas isso. Então vocês têm aqui, numa nova tradução, vários desses volumes com volume de apoio e assim por diante, tá? E por que eu estou trazendo ali? Para divulgar para vocês, evidentemente, tá? Aqui, nossa edição brochura tem orelha, tá? A gente sabe que aqui a orelha dá aquela sustentada na brochura, certo? Para ela ficar um pouquinho mais, né, sólida na mão. Mas a vantagem de ter esse livro hoje em dia em brochura reside especialmente porque esses livros são aqueles livros para nos acompanharem em diversos lugares. Então, fui para aquele horário de mercado que eu sei que vai ter fila. Fui para aquela... Né, hoje em dia acho que quase o pessoal não vai em fila de banco, mas vamos imaginar que nem precisa ir no banco. Vou perder aquele tempinho em algum lugar onde a vida me obrigou a ficar parado. Né? Não é eu que não estou fazendo o que quero, o que devo. Mas eu tenho que ficar parado esperando alguma coisa. Levou as suas histórias do Padre Brown junto com você. E é o seguinte, são contos, e como contos são mais curtos, você, quem sabe, dependendo do volume da espera, né, ônibus, transporte, saca o Padre Brown e já começa a sua leitura. Muito mais à mão, uma brochura de qualidade, muito mais à mão aqui, não tem os inconvenientes da capa dura, que muitas vezes o pessoal prefere por um elemento estético. Eu sei, eu também gosto, acho bonito capa dura, mas muitas vezes, ultimamente, para mim também tem sido isso. Às vezes a capa dura acaba sendo um memorial de uma história que eu gosto muito e que eu li ela de verdade até gastar o livro numa boa e bela brochura, certo? Então é isso. Está bem? Rodrigo, no futuro talvez publiquemos capa dura, não temos a menor ideia. Então pode ser que esse aqui seja o formato de publicação do Padre Brown, né, na nossa editora para sempre. Pode dar muito certo e a gente continuar assim, certo? Então não tem sentido algum também você deixar de comprar a edição brochura, né, por uma perspectiva, não, mas no futuro eles vão publicar em capa dura. Gente, não tem a menor certeza disso aí, certo? Você quer garantir as aventuras do Padre Brown em sua casa, uma edição acessível, prática, tá aqui a sua oportunidade, certo? E ainda, se eu não me engano, a gente baixou ainda o preço, né, dessa edição aqui do Padre Brown. Se você quer ter certeza disso, quer ver quanto é que está, não deixe de já curtir esse vídeo, pode curtir o vídeo e dar aquela corrida bacana lá também na nossa editora. Vai estar o link aqui embaixo, certo? Da nossa editora lá da Sociedade Chesterton Brasil, está bem?
Mas esse vídeo aqui não é só jabá, você deve estar pensando assim, nossa, abri um vídeo para ouvir falar do universo do Padre Brown, e aí estou ouvindo só o Rodrigo falar da nova edição. É que é claro, né, pessoal? Queremos encontrar, né, as aventuras, tem que saber aonde encontrar as aventuras. Eu estou dando um caminho aqui para você, né, de uma edição integral, para você acompanhar, certo? Algumas das coisas que eu vou comentar. Muito não, certamente no nosso núcleo de formação nós teremos uma leitura acompanhada do Padre Brown. Quando a gente vai conseguir fazer isso, não sei, mas com certeza dentro do nosso escopo, dentro do nosso projeto, poder fazer isso, tá? Não prometo que é breve, então é aquela coisa, Rodrigo, posso assinar hoje o núcleo de formação e saber que daqui a pouquinho vai ter curso? Negativo. Mas com certeza em algum momento a gente vai topar com uma leitura aprofundada do Padre Brown, porque são obras basilares. E o que eu gostaria de trazer para vocês hoje em relação à obra do Chesterton, obra literária, sobretudo, e aqui mais ainda a obra, né, Padre Brown. Eu percebi que há algum tempo se está tendo um movimento de retomada de alguns autores do universo, né, ou melhor, do gênero literário, histórias de mistério, histórias de crime, histórias de detetive. Isso, né, resgatando especialmente os autores de um período próximo ao qual Chesterton escreveu as histórias do Padre Brown, certo? Muitos de vocês já conhecem, né, alguns desses personagens dos mais famosos, como, por exemplo, o Sherlock Holmes, certo? Então, o Sherlock Holmes é escrito nas passagens do 19 ao 20, mas nós temos também os escritos de Dorothy Sayers, nós temos aí os escritos de Desmond Chandler, Raymond Chandler. Nós temos uma série de pessoas que escreveram muito bem sobre detetive, sobre histórias de detetive nesse período. Tá? Então está tendo uma retomada. Eu percebo isso através de algumas iniciativas editoriais, assim por diante. Tá? E dentro, né, cada vez mais vai se topar, né, no mercado editorial com essas obras. Você está se redescobrindo o valor dessas obras. E o que existe, talvez especialmente nessas obras de detetive escritas, no que alguns chamaram de época de ouro dessas histórias de detetive? Especialmente pensando nesses escritores do mundo anglo-saxão, ou melhor, do mundo do Commonwealth, do mundo, né, de colonização britânica, como Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, assim por diante. E eu acredito que existe uma mescla, uma união de dois elementos. Ao mesmo tempo, sujeitos que eram verdadeiros cavalheiros, né, ou pessoas que eram muito cordatas dentro de um mundo onde, apesar de terem maldades, vícios, excessos e assim por diante, lembrando que nós temos histórias de detetives, e isso são histórias que vão geralmente envolver algum crime e alguma sordidez, ao mesmo tempo recente é uma época meio perdida, né, onde as pessoas elas davam bola para a formalidade, davam bola para, né, certos rituais sociais, e muitas vezes até esses rituais sociais acabavam sendo pretexto para que houvesse então a história de assassinato mistério. E talvez se esteja querendo de novo entrar em contato com uma história que a nós apela sobretudo para a nossa inteligência e menos para certas coisas que parecem imetidas como chamariz no meio das histórias de detetive que a gente tem a partir de um determinado momento que não é tão recente assim, já há algum tempo. Talvez os primeiros momentos disso tenha sido aquilo que nós chamamos de detetives noir, ou seja, se eu for pegar, por exemplo, o Peter Winston da Dorothy Sayers, eu tenho um aristocrata detetive. Já na figura do Sherlock Holmes, eu tenho praticamente, né, um cavalheiro. O Holmes é um cavalheiro do seu tempo. Eu tenho, daqui o Padre Brown, tem um sacerdote, apesar que já nisso o Chesterton começa a quebrar bastante certos elementos, né, que se esperam de um detetive, que é aquele certo senso de controle, ou um pragmatismo analítico, como existe no caso, né, do próprio Sherlock Holmes, onde o Padre Brown parece a figura mais da qual menos se espera que vai se dar a partir dele a resolução de um imbricado mistério, um assassinato ou alguma coisa macabra, certo?
E com o passar do tempo, com esses personagens, né, noir, que são o quê? Detetives que têm uma série de hábitos que não são tão legais assim, que andam num mundo, né, de subversão, andam num mundo onde eles precisam tratar com cafetões, com traficantes, com contraventores, com pessoas violentas, com pessoas corruptas, e meio que tem que transitar por esse mundo a fim de conseguir as informações ou os parceiros que precisa para chegarem em pessoas, sim, essas, né, que realmente cometem crimes gravíssimos. Mas existe uma zona cinza quase de um anti-heroísmo, né, que já está figurando ali. E é evidente que com o passar do tempo, né, nós tivemos esses elementos cada vez mais explorados no desejo de chamar a atenção do leitor. E às vezes isso é feito com maestria, né, para não dizer genialidade. Não ficar na maestria porque é um negócio mais discreto e defender que alguém é gênio não é fácil. Mas isso é feito muitas vezes com maestria e nos ajuda a olhar um panorama mais rico, né, das personalidades humanas possíveis, da ideia de vilão, da ideia de herói e assim por diante. E o herói, via de regra, é o lugar em que os nossos detetives vão ocupar. Por exemplo, uma figura que eu acho que ficou consagrada, que é um detetive, ele é um detetive do mundo da medicina, é o personagem House. Talvez esse esteja mais no âmbito da experiência de alguns que assistem a esse vídeo sobre a questão do que eu quero me referir, né? Ou seja, ele é um cara, né, muito complicado, muito difícil de lidar, que tem uma boa disposição para passar por cima, né, de leis e regras importantes, porque o objetivo dele final é chegar ao cerne de qual é a doença do cara que está diante dele. É evidente que existe ali muita coisa de ego, de amor próprio e assim por diante. É desse personagem que a gente está falando, que se constrói na passagem, né, desse século, da metade do século para outra metade do século. Talvez a gente possa até cravar algum marcador pensando em certas rupturas que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ainda que, por exemplo, num livro chamado Caio Pano, a Agatha Christie brinca de maneira muito interessante com esses conceitos do heroísmo, do surpreendente e do criminal, né? E agora, eu diria assim, se as pessoas estão redescobrindo a questão de, sobretudo, mais do que colocar cenas, né, de ação ou aventura dentro da história, se talvez menos do que a questão de ficar procurando o tempo todo cenas eróticas ou coisa do tipo, ter sempre uma tensão sexual entre o personagem o personagem principal e algum contraparte romântica dele e assim por diante. Se as pessoas estão procurando mais do que isso dentro de uma história, ou estão procurando especialmente outros elementos que não esses dentro de uma história de detetive, aqui nós temos no Padre Brown, né, uma possibilidade que eu acho que é única dentro desse campo, né, das histórias de detetive. Porque o Chesterton, inevitavelmente, ele acaba colocando toda a carga da vivência literária dele, né, dentro das suas obras de literatura, e o Padre Brown não é diferente. Especialmente pensando que o argumento do Chesterton para a criação do Padre Brown é meio que dar um tapa de luva em alguns sujeitos que, ao olharem para a atitude de um padre, esse padre real e tudo mais, achavam ele uma espécie de simplório, um coitado que não sabia nada da vida e do mundo real, enquanto Chesterton conhecia muito bem aquele padre e sabia que aquele padre era muito bem preparado, conhecia sordidezes que às vezes pessoas realmente sórdidas não conheciam. Afinal de contas, o confessionário traz até o sacerdote todas as misérias humanas. E tanto é que é isso que vai aparecer justamente no primeiro conto da primeira coletânea, que é A Cruz Azul, certo? Onde o Padre Brown vai conversar com o assassino, inclusive vai falar de algumas coisas que esse assassino nem sabia que se faziam. Ou melhor, não é assassino, um ladrão. Tá? Justamente o Padre Brown está no caminho desse homem, né, para justamente ajudá-lo a não progredir para coisas piores ainda. Tá? Então, aqui nós vamos ter a história, né, de um ladrão que vai aparecer em mais, né, de uma das histórias do Padre Brown. Agora, sobretudo, o que é esse universo do Padre Brown? Esse universo do Padre Brown é justamente o universo, né, daquela pessoa
que é capaz de olhar para o detalhe, né, comum, o detalhe aparentemente sem importância, tá? E entender a partir daquele detalhe elementos do comportamento humano. E eu acho que isso aí é o grande diferencial em relação ao que nós temos no Padre Brown. Por quê? Porque parece que, às vezes, por exemplo, né, o Sir Arthur Conan Doyle, no seu Sherlock Holmes, ele está construindo uma equação onde alguma vez que eu já tenho os fatores necessários, certo? Eu só preciso fazer o cálculo correto e eu vou chegar no resultado. E com o Padre Brown, não. A proposta do Padre Brown é distinta. A proposta do Padre Brown se baseia no seguinte: eu tenho um homem que passa despercebido, mas não só passa despercebido, mas que tem um olhar especial para as coisas despercebidas, especialmente talvez porque ele é uma dessas coisas despercebidas. E sendo uma dessas coisas despercebidas, é como se ele tivesse uma certa afinidade com isso, um detalhe que ninguém nota. Só que isso não basta para tornar ele um bom detetive. Ele tem uma imaginação, principalmente referente a si mesmo, sabendo que ele não está livre de cometer qualquer barbaridade e que só não as comete porque, claro, não deseja por um lado, mas porque é ajudado pela graça de Deus por outro. E a partir disso, se pensando como um homem capaz de cometer atrocidades ou crimes, ele nunca olha os crimes ou os mistérios como alguém que olha para uma cena do lado de fora, mas ele sempre olha para ela de um lado de dentro e com sucesso de alguém que realmente acredita que é capaz de, uma vez, né, que colocado em certas situações e não sabendo dizer não às tentações que tem, pode acabar tão mal ou pior do que aqueles que cometem os erros ao qual ele acaba, então, entrando na vereda de descobrir, né, que erros são esses e quem os cometeu, certo? Isso precisa, né, de uma base filosófica por trás muito grande para ser verossímil. Tentar fazer isso sem essa base filosófica, antropológica, religiosa até mesmo, geralmente vai descambar em algo caricato ou então em algo inverossímil. Você percebe que a proposta é que um crime vai ser desvendado a partir de uma determinada atitude humana, só que aquela atitude humana não te convence. Acabou o efeito. Essa é justamente a experiência que nós não temos lendo Padre Brown. Nós realmente, ao lermos uma história como a do Padre Brown, conseguimos compreender e no mesmo considerar que é possível que exista pessoas como aquelas se comportando daquela forma que ele descreveu. E a partir disso aí a gente entra do lado do Padre Brown, olhando para a realidade com o mesmo sentimento que ele, que de fato alguém poderia ter agido daquela forma naquela situação e que se as coisas estão do jeito que estão, se apareceu a espada naquele lugar, se o morto foi encontrado naquela posição, ou se o assassino foi visto fazendo isso e aquilo, ou pelo menos aquele que você e o Padre Brown acreditam que é o assassino, muito provavelmente ele se comportou daquela forma por estas e por aquelas razões. Tá? É evidente, tá? O Padre Brown ele tem os limites dele, nem todas as histórias são essa maravilha, algumas são melhores que as outras, algumas muito melhores, certo? Mas uma coisa você pode ter certeza que sempre vai levar de um conto do Padre Brown: a percepção de estar num universo aonde a coisa mais relevante é a consideração de como o ser humano de fato se comporta e não como ele gostaria ou como o Chesterton acha que o ser humano deveria se comportar. A gente toca muito essa sensação de que nós estamos diante, né, de um detetive que é bem sucedido, sobretudo porque conhece do que se trata o ser humano. Tá? E é claro, a partir daí a gente vai ter várias lições interessantíssimas sobre a maneira reta de pensar, a maneira mais simples de pensar e, por última análise, a maneira mais verdadeira, a maneira mais correspondente à verdade de pensar, certo? Se divertindo mais ou se divertindo menos, você sempre se diverte lendo um conto do Padre Brown e, sobretudo, sempre tem um pouquinho mais daqueles elementos para ajudar a sua mente a funcionar do jeito mais razoável, mais próximo da verdade, mais sensato possível, certo? Então eu fico por aqui, novamente dando essa dica a vocês, não deixem de conferir,
Um novo box do Padre Brown, agora brochura, mais prático de carregar, mais tranquilo de levar consigo, certo? Proposta gráfica, como sempre, maravilhosa. Tá? Não deixe de verificar lá o valor desse box. Se você ainda não tem na sua casa, não perca tempo de adquirir, né, todas as aventuras do Padre Brown e tê-lo aí para o seu deleite, certo? Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.